Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Fecha lá. Vamos nos acalmando um pouquinho, né, das nossas atenções de lá de fora, dando também boas-vindas ao pessoal de casa da internet. E tem uns avisinhos aqui para dizer que temos palestra todos os dias, menos às sextas-feiras. Então, segundas, terças e quintas, os horários 20 horas. Quartas-feiras, às 14 horas. E sábado, sexta-feira não tem, né? E sábado às 17 horas, domingo às 10 horas, com evangelização infantil. Os cursos que já vão ser dado início agora no começo de fevereiro, quem quiser fazer inscrição, pode vir falar com a gente no final da reunião, a gente anota os nomes e a gente entra em contato. Dia 6 agora já. E amanhã inicia-se o segundo ano. Tá certo. Então estamos dando continuidade nos nossos estudos. Estão todos convidados. E aqueles que já fizeram, pode vir fazer reciclagem. É sempre bem-vindo ficar com a gente aí, né? E também o nosso trabalho social, a cada 15 dias é distribuído um lanche para o pessoal aqui da Zona Norte. E tem, assim, várias tarefas para serem feitas, geralmente aos sábados. Pode ser, também, a gente aceita doações para essa parte do lanche, assim, leite, pão, toda essa parte de lanche que vai para essas pessoas carentes. E também as cestas básicas, 60 cestas básicas são distribuídas também mensalmente. Toda ajuda é bem-vinda, né? Quem puder trazer um quilinho de alimento não perecível, alguma coisa para ajudar aí a compor essa cesta básica. Esses nossos irmãos vão agradecer bastante, né? Então, os recados são esses. Depois, se eu esqueci de algum, a gente acrescenta no final. E agora, então, vamos nos desligando um pouquinho das nossas atenções de lá de fora e nos dedicar um minutinho aqui para essa prece que vai nos assentar mais junto ao nosso Mestre Jesus, nosso querido amigo, nosso querido irmão, que sempre zela por nós incansavelmente. Procuremos, então, de dentro da nossa alma, o nosso sentimento mais puro, nos ligar a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Maior, todos os mentores responsáveis por esse trabalho. Sabemos que quando já nos propomos a vir para cá, todo o amparo já está sendo dado para nós, nós já estamos sendo abençoados, protegidos, iluminados nas nossas reais necessidades. E assim, com esse pensamento elevado no bem e no amor, procuremos nos ligar na palestra que vai ser dada pela Dona Matilde, ante o Divino Médico. É uma palestra importante que sempre nos traz alguma mensagem para a nossa alma, pois devemos, assim como cuidamos do nosso corpo, cuidar também do nosso espírito. E esse momento, esses minutinhos que nós passamos as tardes juntos aqui, servem para isso, para cuidar do nosso espírito. E vamos então com a oração que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, que é o Pai Nosso, nos ligar ainda mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus, que assim seja. Convido a Dona Matilde, seja bem-vinda. Eu estou cumprimentando a todos. Ela vai diminuir lá.
e desejando que todos nós possamos, mais uma vez nesta tarde, prestarmos bastante atenção nas coisas que vão ser expostas, vão ser ditas, né? Nós não estamos aqui no intuito de repreender ou de nos mostrarmos superiores a quem quer que seja, não é isso. Apenas quando nós estudamos alguma parte de qualquer livro, né? Alguma recomendação de qualquer livro da doutrina espírita, em primeiro lugar, a lição vai servir para nós mesmos. Né? Então nós meditamos a respeito daquilo que hoje vai ser apresentado através desse livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é o Espírito Emmanuel quem disserta a respeito. Né? Ante o Divino Médico. Então ele diz assim: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. É uma realidade. A Terra significa e tem para nós como um grande hospital. Porque egressos neste mundo, quando nós aportamos aqui, nós trazemos a nossa alma enferma de tantos séculos, né? Coisas que nós não completamos, coisas que nós não construímos no bem, coisas que muitas vezes nos enganamos e enveredamos por outros caminhos, que não aquele mais correto, né? Sentimentos que guardamos infelizes, emoções descontroladas, né? O ciúme, a inveja e tantos outros sentimentos que abalaram a nossa estrutura moral, o nosso espírito, nós como espíritos. Por isso que somos enfermos, por isso que carreamos diante desses 20 séculos e talvez até milênios, né? Que estamos aqui, e hoje, no limiar de um terceiro milênio, nós ainda estamos na construção do bem dentro de nós. Nosso coração ainda não tem aquela pureza de sentimentos. Falamos coração porque é o órgão que representa o sentimento, as emoções, né? Ainda não tem aquela pureza para que nós possamos, ao desencarnarmos nesta existência, alçarmos esse voo livre, né? Como a libélula espiritual que nós seremos no dia em que conquistarmos esse bem total. Mas o Emmanuel, ele continua, né? Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridas ainda nesta existência, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Nós sabemos que Ele é. Ele é o maior terapeuta de todos os tempos. E é através da terapia do amor que Ele vem nos exortar, nos animar, para que tenhamos dentro de nós esse sentimento fraterno, esse amor incondicional ao nosso semelhante, né? Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Então diz ainda, todas as nas perturbações do egoísmo, faze aos outros, ele proclamava que deseja que os outros te façam. E é uma realidade. O que nós desejamos ao outro? Nós desejamos sempre todo bem ao outro, mesmo aqueles que muitas vezes possam nos agredir. Ou com aqueles que não temos afinidades. De que forma nós vibramos? O que nós desejamos a eles? Fazemos a eles aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito? Até agora não. Ainda ontem, no nosso Evangelho no Lar, com meu filho eu vim argumentando. A gente já se propõe a trabalhar no bem. Nós desejamos todo o bem possível.
participamos das escolas, fazemos palestras, estudamos constantemente, mas ainda nós sentimos que o nosso coração ainda não está suficientemente purificado. Por que será isso? Pela renitência no mal. Porque nós ficamos muito tempo, muitos séculos, muitos milênios, acostumados a nos desviarmos desse caminho, a enveredarmos por encruzilhadas, por atalhos, favorecendo assim o nosso interesse em obter as coisas materiais, em usufruir de toda a benesse que a vida material podia nos proporcionar. Mas hoje, pouco a pouco, nós vamos nos desapegando de tudo isso. Mas o nosso coração ainda não está cheio de pureza. Porque de vez em quando, resquícios desses outros sentimentos menos bons atravessam a nossa intimidade. E nós temos que lutar com bastante esforço, constantemente, para que isso seja lijado de uma vez. É como a erva daninha, não é? Que tem aquela batatinha, a tiririca, né? Que nasce no meio das plantações, que nasce no meio dos jardins. Enquanto não for extraída lá do fundo a sua raiz, ela continua, mesmo que a gente arranque, ela continua crescendo. Então, é essa tiririca que permanece no nosso sentimento, nos nossos pensamentos. Porque a ideia pode ser palavra mentalizada, a palavra que será verbalizada. Então, nós trabalhamos no campo das ideias antes de atuarmos, antes de concretizarmos essa ideia. Mas ela primeiro visita a nossa mente. E não é a mente física, como o Gessé estava falando segunda-feira passada, né? Um orador excelente ele. Todas as vezes que nós fazemos uma construção mental, elaborando uma ideia, essa ideia nós vamos ter em execução através da nossa vontade. É por isso que os espíritos sabem ler na nossa aura tudo aquilo que nós pensamos e que nós intentamos realizar. Quando pensamos mal de alguém, nós estampamos nesta aura a figura desse alguém envolto em sombras. Isso não é o mal? O julgamento não é o mal? Reconhecer que o mal existe é uma coisa. Agora, trabalhar no sentido de ficar preso a esse mal, elaborando no campo da ideia, como isso aconteceu, esses crimes, essa violência toda que gera aqui na nossa humanidade, né? Que é constante todo dia. A televisão é um repositório de más notícias. Dificilmente um comentarista enuncia alguma coisa boa. Ele fica muito preso aos acontecimentos mais perniciosos. E isso entra na nossa intimidade. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar no sentido de retirar essas imagens, porque elas criam clichês. E esses clichês nos perturbam, nos fazem mal. Não permite que tenhamos um sono tranquilo, que o nosso coração esteja sereno. São coisas que nos incomodam sobremaneira. Nós sabemos que existe tudo isso, mas nem por isso precisamos trabalhar no sentido de trazermos isso para dentro de nós. Então é necessário orar por aqueles que sofrem, por aqueles que foram perseguidos. Não é o que Jesus recomendava? Nós temos na figura de Jesus e nos exemplos que ele marcou tão bem, o maior repositório de conduta moral que nós possamos assimilar. Através do Sermão do Monte, como a nossa irmã Sônia falou no princípio, nós temos todo esse código de ética
comportamental em que nós podemos nos espelhar. Assimilando tudo isso, nós vamos saber de antemão por que nós sofremos. Nós tivemos, o primeiro crime que a história conta foi o de Caim, que matou Abel. Por que Caim matou Abel? Por inveja. Por ciúme, porque o irmão era bom e ele não era tão bom. É o primeiro exemplo que nós temos de um sentimento inferior que abate o outro por causa daquilo que nós emitimos. É uma simbologia. Caim e Abel é um estado simbólico de nós, criaturas humanas. Porque matamos o outro nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Desejando realmente a morte do outro. Muitas vezes não atentamos para o crime, mas queremos que o outro desapareça da nossa frente. Isso é uma morte. Nós gostaríamos que o nosso mundo fosse totalmente diferente, onde todos nós pudéssemos respirar aliviados, onde não ficássemos trancafiados dentro das nossas casas, onde fossem derrubadas as lenças, as grades, os muros que cercam as nossas casas por medo de sermos atingidos. E por que nós sentimos todo esse medo? Essa avalanche de espíritos perturbadores são talvez aqueles grupos que entravam nas aldeias, assambarcando tudo, matando, roubando, despojando as criaturas. E hoje eles retornam. Eles não foram, não tiveram uma escola suficientemente de esclarecimento, porque a sociedade sempre os rejeitou. E hoje, esta mesma sociedade que somos nós, sofremos esse impacto. Se nós nos perguntarmos, será o que foi que eu fiz para merecer a doença, a miséria, a dor, o sofrimento? Nós vamos reconhecer que lá no recôndito da nossa alma existe, no nosso subconsciente mais profundo, existe a ideia de que não andamos bem, de que não fizemos coisa boa. Isso nós podemos consultar a nossa própria consciência, que é o melhor advogado que nós temos. Então, se nós tivermos a certeza de que hoje nós estamos aperfeiçoando, melhorando tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter a consciência tranquila. E essa purificação do nosso coração, do nosso sentimento, ela vai, sem que nós percebamos, ela vai entrando pouco a pouco na nossa intimidade. E sem perceber mesmo, nós vamos agindo através desses impulsos generosos, através da compaixão, da caridade, do amor que possamos sentir uns pelos outros, sabendo que muitas vezes as criaturas que passam por certas coisas não estão bem, porque são assuntos que não foram bem resolvidos. Então nós carregamos junto conosco tudo isso, todas essas conquistas, ou que foram desperdiçadas, ou que não foram bem construídas, nós trazemos junto conosco. E elas dizem daquilo que nós somos. Não adianta a gente fingir. Vocês pensam que em todos os lugares onde existe uma ou duas pessoas, onde existe o ser humano, não existe o mal? Existe sim. Vocês pensam que na casa espírita não existe o mal? Existe sim. Porque somos humanos.
Mesmo dentro das casas espíritas, vocês podem até se espantar, mas é uma realidade. Existem aqueles que arquitetam, existem aqueles que têm ciúme, existem aqueles que têm inveja. Somos nós os autores de tudo isso. Por isso que nós não somos ainda completamente felizes. Porque esses sentimentos, essas coisas, passam por nós. Se nós alijarmos isso tudo da mente, do coração, aí sim nós vamos aspirar uma situação de paz, de tranquilidade, de confiança absoluta em Deus. Por isso que Jesus veio. Por isso que tantos outros espíritos vieram aqui à Terra para mostrar-nos como nós deveríamos atuar, como nós deveríamos agir. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. E todos aqueles que foram condutores da verdade foram mortos, foram apedrejados, foram expulsos, foram alijados. Começando por Abel. Depois veio Jesus. Ele sofreu por quê? Só pela indiferença, não pelo ódio ferrenho, porque ele falava a verdade. E aqueles que tinham maior interesse em continuar nos seus postos de soberania, não aceitavam isso. E ele então foi sacrificado. Mas ele sabia que ele seria sacrificado. Porque Jesus tinha consciência de quanto as criaturas humanas ainda eram imperfeitas e continuamos sendo imperfeitos. Talvez se Jesus viesse novamente, quem sabe o que aconteceria com ele? Nós temos visto há tão pouco tempo. O Chico foi caluniado, foi processado. Divaldo Franco também, todas essas pessoas, Joana de Ângeles, nas várias encarnações que ela viveu, segundo os preceitos cristãos, ela foi sacrificada. Joana d'Arc, e tantos Mendonça, e tantas outras criaturas que vieram para falar a verdade, expor qual era a verdade, nós não gostamos. Nós não gostamos, muitas vezes nós olhamos só de relance no espelho, com medo de nos enxergarmos. Porque a alma, nossa alma, que é o espírito encarnado, reconhece aquilo que realmente nós somos. Só que nós ocultamos isso. Através de uma aparência bonitinha, o banho tomado, o cabelinho arrumado. Nós ocultamos tudo isso. Mas o que é realmente importante é nós tirarmos proveito destas lições. Leiam bastante, façam o seu evangelho dentro do lar. Consultem diariamente estas obras, para assimilarem aquilo que não só Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira, e o Barçanufo, Eurípides Barçanufo, e tantos outros espíritos nos dizem. Mesmo diante de toda a literatura, de todas as lições que nós vamos conhecendo, nós ainda permanecemos assim. É uma lástima, realmente. É uma lástima. Eu gosto sempre de citar uma coisa que disseram a nosso respeito. O senhor falou uma ocasião assim, Dona Matilde é um espírito muito velho. Eu, em vez de ficar vaidosa com isso, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, se eu sou um espírito tão velho assim, o que eu estou fazendo ainda aqui?
Então hoje nós temos que estudar mais, temos que aplicar essas lições na nossa vida diária. Porque sem isso, nós vamos continuar, quem sabe quanto tempo mais, na samsara, que é a roda das existências, né? Das reencarnações, como dizem os orientais. O que é essa samsara? Por que nós reencarnamos? Reencarnar, sem que sejamos missionários, já prova que não somos tão bons. Então, a reencarnação é um atestado de imperfeição, são lições que nós devemos novamente aprender. Como o Espírito um dia falou para nós assim, volto a te ver ensinando novas lições, mas que essas lições caiam dentro de mim, que elas permaneçam como fonte de atuação. Nós não somos nenhum exemplo, não é? Nós apenas estamos transmitindo aquilo que nós conhecemos como verdade. E à medida que a gente medita a esse respeito, nós vamos pouco a pouco diminuindo as faltas que tenhamos cometido no passado. Porque viemos também com essa incumbência de passar para o outro aquilo em que nós acreditamos. Porque se nós não acreditássemos naquilo que estamos falando, nós estaríamos falseando a verdade. E ela não penetraria no coração das pessoas. Porque aquilo que Jesus falava caía profundamente na alma daquelas criaturas miseráveis, estropiadas, envelhecidas. E por que os fariseus e os saduceus não aceitavam quando Jesus respondia, quando eles, tentando fazê-lo enveredar pelo erro, e ele respondia de tal forma que eles se calavam, remoendo a raiva, porque aquilo os atingia. Se alguém chegar para nós e disser, ó minha irmã, ó meu irmão, você não está agindo corretamente. Qual é a nossa primeira reação? Achar desculpas. Não, mas o outro que foi culpado, não eu. Eu fiz isso porque o outro me provocou. Então a gente joga a culpa sempre para o outro. Os outros são culpados da nossa infelicidade. Os outros são culpados porque não somos tão queridos, tão amados. Por que ele não nos ama? Por que ela não nos quer bem? E por que eu não amo? Por que eu não quero bem? Nós perguntamos isso para nós mesmos? Não. Então essa verdade, às vezes, nos fere. Porque nós nos reconhecemos ainda tão devedores. E não nos submetemos a esse extraordinário terapeuta, que é Jesus. Nós o amamos, é verdade. Mas o nosso amor não chega ao ponto de seguir-lhe os passos. É um amor ainda incipiente. Ah, mas eu dou uma esmola, eu faço bem, eu colaboro, eu faço isso, eu faço aquilo. E dentro da mente, e dentro do coração, com que sentimento, com que pensamento nós fazemos isso? É um desencargo de consciência às vezes. Mesmo quando estamos aqui falando, que estudamos essas lições, nós estamos diante do Divino Médico e não há mentira que possamos emitir sem que Ele reconheça que estamos mentindo.
Então, é problemático. O ser humano é muito problemático. Emmanuel diz ainda o seguinte: nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Repetindo. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. E aqui no final ele diz o seguinte: nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Fizemos alguma vez isso? Oramos por aqueles que tenham nos perseguido, que caluniaram? Nós nos revoltamos. Onde está o nosso amor? São coisas que nós estamos enunciando e que precisam ser analisadas. São lembretes que nós devemos levar para casa. Sabe? Meditar bastante a esse respeito, a fim de que não nos confundamos com as sombras. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Aí vem uma consolação, e é bom para que nós nos sintamos assim amparados, sustentados na fé. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. Eles têm os nossos registros, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Por isso reencarnamos. É a fuga desse remédio salutar que é a mudança que se deve operar dentro de nós. Muitos poderão dizer que coisa chata ficar ouvindo tudo isso. É verdade. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir, porque cai como uma luva dentro de nós. Mas o Mestre está aí. Ele não nos abandonou. Ele permanece fiel. Muitas vezes a gente vê nos carros, né? Deus é fiel. Mas é lógico que Deus é fiel. Quem não é fiel somos nós. Não precisa pôr no carro. Devia pôr assim: eu devo ser fiel a Deus. Seria o contrário, né? Então, Deus é sempre fiel. Jesus é sempre fiel. Há quanto tempo Ele aguarda a nossa redenção? Quanto tempo? Não é preciso maiores sacrifícios, não é preciso morrer lutando, empunhando a espada, os canhões. Não é preciso nada disso. É preciso, sim, iniciar uma luta construtora dentro da nossa organização espiritual. Porque aquilo que nós somos, nós estamos construindo no dia de hoje, desde que nós iniciamos aqui na Terra, mais uma vez, estamos na construção de nós mesmos. Então, o futuro, qual será o futuro? Aquilo que nós construímos de bem ou de mal. Temos alguns resgates ainda? Lógico que temos, porque nós pagamos as nossas dívidas a longo prazo. As promissórias que nós temos, né, elas são de um valor que vai permanecer até a quitação total. Nós ainda estamos pagando essas promissórias. E graças a Deus, vamos pagar. Quanto mais nós pudermos, vamos quitando as nossas dívidas, né?
enquanto nós estamos a caminho com o nosso semelhante, vamos amá-lo, vamos compreendê-lo. Vamos estender as mãos, vamos ser o ombro amigo, sabe? Aonde o outro pode se abrigar, pode deitar e contar as suas misérias, contar as suas dores. Se nós pudermos diminuir essas dores, não precisa muito, através de uma palavra amiga, às vezes através até de um sorriso de compreensão. Não precisa muito. É só abraçar. Mas quando nós abraçamos uma pessoa, a gente dá aqueles tapinhas assim rápido e dá vontade de empurrar a pessoa. Quando abraça. É verdade. Mas o abraço tem um outro significado. É quando você chama o outro ao teu coração. Sabe? Esse abraço gostoso que aninha a gente. E a gente tem recebido muitos abraços assim, graças a Deus. Né? Nós já estamos terminando. Mas as coisas são... Se vocês puderem reler esse livro, a nossa livraria tem. Livro da Esperança. É um título bastante sugestivo, né? Porque nos traz esperança que nós podemos construir um nosso mundo melhor. O nosso ambiente, o nosso lar, as nossas amizades, os nossos conhecimentos, não é? Então é isso o recado que nós tínhamos para hoje. Se alguém quiser fazer alguma colocação ou pergunta, Dona Matilde está aí. A gente tem acesso a tanta informação na Casa Espírita, livraria, internet, está tudo ali bonitinho, o que a gente deveria fazer. Certo. Por que a gente está sempre insistindo no erro, então? Está tudo ali, está dado ali. Porque essa teimosia, né? É porque nós somos preguiçosos. Nós ainda não temos a coragem de assumir uma nova postura, não é? Nós ainda não nos desvencilhamos dos atavismos, daquelas coisas que permaneceram durante muito tempo dentro de nós. Nós nos acostumamos. Muita gente diz, eu sou o que eu sou. Como é que fala? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, não é isso, nós temos que ser diferentes. Não é? Nós temos que vigiar. No primeiro momento, vigia os teus pensamentos, vigia o sentimento que você emite. Consulta o teu coração. Porque o mal que nós sentimos em direção ao outro, ele cai primeiro dentro de nós. Incomoda muito. No momento que você se desvencilhar de alguma situação assim, você vai sentir um alívio. Isso é por própria experiência, porque nós trabalhamos também dentro de nós, para não sentirmos esse tipo de coisa. Não é? E no momento em que você compreende a infelicidade do outro, o tormento porque ele passa, por isso que ele te agride, ele te cutuca, você mais tarde vai dizer bendito cutucão, porque te despertou. Sabe? À medida que nós somos empurrados dessa forma, nós vamos aprendendo a andar direito. Não é mesmo? É isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisinha? Então, só para complementar o que você estava falando, então tudo que a gente for fazer, assim, a gente pode pensar assim, ó, tudo que eu estou pensando é bom, útil, verdadeiro? Porque Emmanuel mesmo fala isso. Então, as matérias que a gente vai olhar na internet, os convites que a gente leva ao desequilíbrio na família ou nas ruas, no trânsito, por exemplo, é muito fácil a gente toda hora querer dar uma resposta feia para o outro colega que está dirigindo, né? Então, a gente pensa, é bom, útil, verdadeiro? Eu gosto de ser tratada assim? Não. A gente gosta de cordialidade, gentileza, bondade, né? Então,
Então, vamos ser a gente primeiro. Não tem problema que alguém falar, você é bobo. Mas aí é um ponto de vista daquela pessoa. Um dia ele vai entender o nosso ponto de vista, né? Jesus falou, nenhuma de minhas ovelhas perderá. Nenhuma. Então, aquele irmão que é o agressor, que está agressor, ele não é. Ele está, dentro dele, ele está com aquele sentimento ruim, por um problema que ele tenha, ou uma carga que ele já tenha trazido, talvez, de outras vidas. Então, a gente tem que olhar essas pessoas como irmãos em aprendizado. Isso. E não acusar eles assim, né? E fazer a nossa parte, mesmo que seja pequenininha, né? Tudo que a gente puder ser mais gentil no dia de hoje, vamos ser. Deixa eu falar uma coisa. Olha, eu conheço minha nora, essa preciosidade aqui. Eu conheço ela desde quando ela tinha 15 anos, né? Eu nunca vi essa moça agir de forma diferente. Aí ela vai me deixar com vergonha. Não, e veio como uma filha para mim. Eu tenho outra nora que mora comigo. Então, se fala tão mal das sogras, né? Mas muitas vezes as noras é que não vão compreender as sogras. Graças a Deus, Deus me deu 2 noras boas demais. Demais não, mas é que são boas em aprendizado. Né? Então, veja só, tudo isso, o que significa? Se você quer bem, se você ama verdadeiramente, você atrai para você aqueles que te amam também. Não é só coisa ruim que aparece, não. Às vezes aparece um genro. Que não é tão bom. Mas as noras, graças a Deus. Então, só para complementar, eu acho importante assim. Devagarzinho, todo dia, fazer um pouquinho de coisa boa que a gente pode. Não é tão fácil, a gente sabe que não é. Mas vamos, ter mais paciência em casa. Não quer receber aquela bondade, né? A gente fez assim, não tem problema que a gente vai falar. Quando não quer, faz uma prece por ele, ora por ele. Ama em silêncio. Em silêncio, isso aí. Também falou isso, ó. Quando não puder fazer nada, ama em silêncio. Que Jesus está vendo isso, Deus está vendo. Então não dá mais para fazer nada, você já tentou todos os recursos, então vamos amar em silêncio. Né? Não é fácil, mas a gente pede o concurso. Não manda para o pelourinho, para o tronco. Vamos pedir o concurso dos dons do Espírito. Vocês não entendem, mas é uma conversa que nós tivemos. Jesus vai dar força para nós, os amigos espirituais, a Mãe Maria, todos vão dar. E nós vamos conseguir vencer essa nossa jornada, tá bom? Então é isso. Se alguém quer colocar alguma coisinha, mas não? Então tá bom. Agora, então, é o nosso momento das vibrações, onde a gente pode ajudar um pouquinho as pessoas que necessitam do nosso amor, né? Então, firmes, confiantes que a nossa oração vai chegar onde nós estamos destinando, de mãos dadas com Jesus, nós vamos então emanando essa energia do fundo do nosso coração, o nosso amor mais puro que a gente tem. Vamos então imaginando todo o planeta Terra iluminado com essa força, com essa luz, com essa bênção, abraçando carinhosamente nosso planeta. Imaginando numa ciranda bem bonita e iluminada, abraçando o nosso planeta e todos os locais onde há sofrimento. Esses lugares onde houve os terremotos, as inundações, todas essas catástrofes, os flagelos que estão destruindo, mas ao mesmo tempo nós sabemos também que é para a limpeza do planeta, que faz parte da evolução. Vamos assim carinhosamente emanando essa bondade do nosso coração por todas as famílias do planeta Terra, para que se unam no amor, na bondade de Deus, com o exemplo de Jesus, para todos os velhinhos, todos os adultos, os jovens e as crianças, para que toquem o amor de Jesus, toquem no coração. Os jovens também que estão com problemas de drogas ou quaisquer problemas de saúde ou de desequilíbrio, vamos ajudando esses jovens. As pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de uma nova oportunidade de trabalho, viveremos intensamente para ajudar essas pessoas. E o nosso amor estendendo para todos os trabalhadores do bem,
para que fiquem incansáveis, firmes e fortes, sem desanimar, continuando nessa jornada de amor. Vibremos também por todas as casas de oração, que Jesus possa fortalecer a todos, por todos os hospitais, por todos os cárceres onde se encontram pessoas cumprindo as suas penas. Vibremos com muito amor. Vamos vibrando agora mais perto da gente, por todos os nossos amigos, parentes, vizinhos, pessoas que talvez nós não tenhamos muita simpatia. Vamos vibrando também, emanando a nossa luz e o nosso amor. E vamos assim, finalmente, vibrando pelas nossas casas, pelos nossos trabalhos, que ao retornarmos aos nossos lares encontremos lá muita paz, muito amor, e todas as pessoas que moram conosco também sejam abençoadas por esse momento de paz que estamos tendo aqui. E por nós mesmos, para que nos sentimos cada vez mais fortalecidos, firmes, confiantes no Evangelho de Jesus, sabendo que o amor que vai vencer sempre. E damos graças a Deus e que possamos nos reunir novamente na próxima semana. Que assim seja.